Oi, 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 gente boa de Deus. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus, só que, como eu me permito, de vez em quando eu dou uma olhada na sequência em algum outro evangelho. Muitas vezes é no Evangelho de Marcos, quando eu verifico que o paralelo de Marcos lança luzes e maiores pormenores aquilo que se esteja vendo eventualmente no Evangelho de Mateus, ou em Lucas, como é aqui o caso. Eu vim para Lucas 15, porque há uma sequência de parábolas em Lucas 15 que não há em Mateus, nem em Marcos. E eu não poderia deixar de, na sequência dessa exposição de Mateus, deixar de incluir essas parábolas de Lucas. Então a gente viu o contexto de Lucas 15, que são os fariseus e os seus mestres da lei com raiva e murmurando contra Jesus, dizendo: ele recebe pecadores, é amigo de pecadores, come com eles, se banqueteia com eles, se sente à vontade no meio deles, e eles são seres que nós consideramos abjetos e perniciosos e indignos de qualquer atenção especial. Por isso, se Jesus dá essa atenção aos pecadores, é porque ele não é grandes coisas, ele é mais um entre eles, por isso ele fica tão à vontade. Aí Jesus, então, contou a eles algumas parábolas. A primeira da ovelha perdida, que tem a ver com aquele pastor que deixa 99 ovelhas, e depois Jesus disse que são aqueles seres humanos que, semelhantemente aos fariseus e aos seus doutores da lei, achavam que estavam acima do bem e do mal e não precisavam de nenhuma redenção, nenhuma graça, nenhum perdão, nenhum arrependimento, como a gente vai ver explicitamente mais adiante numa outra história que Jesus vai contar. E como a opção preferencial dele é por aquele que havia se perdido. No caso, ele deixa 99 ovelhas num aprisco onde elas dizem: aqui nós estamos seguras e nada nos toca e nos ofende, e vai à procura daquela que se perdeu, sabia que estava perdida, não sabia o caminho de volta, queria ser achada e foi achada. E Jesus disse: olha, quando isso acontece no reino de Deus, preste atenção, há muito maior alegria nos céus por um indivíduo que, estando perdido, buscando e desejando ser achado, é achado, do que por 99 justos, entre aspas, que dizem que não precisam ser achados porque nunca se perderam. Perdido de quê? Achado para quê? Se nós nunca fomos perdidos. Como boa parte dos religiosos, que não dizem isso no início, mas depois de um tempo, quando se habituam à religiosidade, até se esquecem de onde estão vindo e acham que são esses seres com o direito de julgar o próximo, de alienar o próximo, que estão acima do bem e do mal. Aí ele conta uma segunda parábola, que é a da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. Era um dinheiro importante, um valor importante. E como quase todas as mulheres fazem, elas não conseguem perder uma coisa que tenha significado realmente para elas e não procurarem. O homem até deixa para outra hora. O homem diz: uma hora eu tropeço nisso. Mas em geral a mulher vai atrás. Não importando se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, ela procura o que é dela até achar. E quando acha, a relação de alegria em relação ao que foi encontrado é superlativa, é maior
do que o dispêndio que ela faça para celebrar e comemorar com as amigas o fato de que ela achou isso que ela tinha perdido, mas agora ela encontrou. Vale a pena essa celebração com as amigas. Venham, alegrem-se comigo, porque eu achei. Semelhantemente à ovelha perdida, aqui se diz que também há maior alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende do que por uma quantidade enorme que dizem, não, a gente não precisa de nada, nós nunca andamos perdidos. Isso aí são alguns que nunca conheceram a Deus, é que são pessoas para esse tipo de interesse e procura divina. Nós não precisamos ser procurados por Jesus, porque nós nunca estivemos perdidos. Eu nasci num lar cristão e outras coisas mais patéticas que a gente ouve o tempo todo. Aí Jesus contou uma terceira parábola no mesmo espírito, ou seja, alusiva ao fato de que os religiosos estavam zangados com Jesus porque ele acolhia os pecadores, os publicanos, as meretrizes, os marginais, assim considerados pela religião, e os acolhia e era amigo deles. Aí Jesus conta aquela história que eu já fiz a introdução dela na quinta-feira passada. Você lembra? Que eu contei a história que eu disse que podia ser a do filho pródigo, como convencionalmente ela é chamada, ou a do irmão mais velho, como poucas vezes ela é chamada, ou a parábola do pai amoroso e misericordioso, que é esse a quem Jesus revela como sendo o pai de ambos os filhos. E eu vou falar depois mais pormenorizadamente e comparativamente entre esses dois filhos, não hoje, mas provavelmente amanhã. Eu já fiz uma introdução contando o contexto histórico daqueles dias e como essa parábola foi falada em aramaico, como ela soou, o que ela significava, qual era o ambiente histórico, o que significava repartir a herança para o pai, para os filhos, o que tocava a cada um deles. As implicações disso tudo nós vimos na quinta-feira passada, está tudo gravado. Está tudo gravado aqui no meu YouTube, nessa plataforma que a gente usa. Para quem quiser, está tudo aí, desde Mateus 1:1 até agora, chegando em Mateus 20 e aproveitando as parábolas de Lucas 15. E hoje, dando continuidade à parábola do filho pródigo, eu quero falar sobre um aspecto dos muitos aspectos implicados nessa parábola. Como eu já disse, eu já falei sobre ela centenas de vezes na vida, talvez milhares de vezes. Se eu fosse falar e repetir e manifestar todos os pormenores aqui implicados que eu venho enxergando no curso de mais de meio século, a gente ia ficar dias e dias e dias. Mas eu tenho que seguir adiante. Então hoje eu quero falar sobre Jesus achando o que se havia perdido e usando as circunstâncias nesse processo de encontro daquele que se havia perdido. Como é que acontece esse fenômeno? A gente já viu que o filho mais novo tinha perdido a paciência em relação a esperar a morte do pai. O pai estava demorando muito a morrer. E, portanto, ele comete uma ofensa sem tamanho. Um agravo horroroso nos dias de hoje. Você, como pai, eventualmente não suportaria, tendo você sido um pai bom, não esse pai canalha, cretino, para ajudar os filhos, precisa ser ameaçado com leis e mais leis, nem pensão quer pagar. Não estou falando de você não, que você não merece ser chamado de pai. Eu estou falando de pais verdadeiros,
que se importam com os filhos como as verdadeiras mães o fazem. Do mesmo modo, os verdadeiros pais praticam esse amor. E é assim que é esse pai descrito por Jesus. Imagine-se sendo minimamente um pai generoso, bondoso, acolhedor, amigo, que deu tudo de si para proporcionar, para facilitar, para abrir caminhos e para favorecer os filhos. Aí, de repente, você já está idoso e está forte ainda, mas o seu filho mais novo, dentre os 2 filhos que você tinha, procura você, ele é um garotão da vida, do mundo, se sente assim extremamente liberado e cheio de desejos de viajar pela terra inteira, de conhecer todos os prazeres, de se entregar a todos os hedonismos, de provar todas as delícias, de usufruir de todas as maravilhas femininas e de todas as boas amizades masculinas e de todos os festejos humanos possíveis e de todas as variedades culturais da terra e de tudo quanto entre o berço e a sepultura ele pudesse usufruir, tendo muito dinheiro, que no caso era o que lhe tocaria como herança, porque o pai dele aparentemente era um homem rico, dono de terras e de bens e de gado e de propriedades, e forte, e não morria. E esse garoto vem para ele, o mais novo, e diz: escuta, pai, desculpa, mas eu não aguento mais esperar você morrer. Você não morre, cara. Você está cada vez mais forte. E eu estou aqui querendo viver minha juventude e não posso, porque eu preciso de dinheiro. De dinheiro, pai. Quando é que você vai morrer? Agora, tem uma solução para isso. Já que você não morre, papai, já que você não morre, então eu proponho o seguinte: por que você não reparte logo a herança entre nós? E nesse caso, se o pai tivesse essa generosidade, que foi o que ele teve e praticou, o que se determinava é que nessa repartição de bens cabia ao filho mais velho dois terços das propriedades do pai. E ao filho mais novo, que aqui no caso é quem pede que o pai morra, e no caso de não morrer, que ele antecipe a distribuição da herança, caberia 1/3 dos bens, o que já era uma grana para ele torrar pelo planeta fora. E o pai, com muita dor no coração, diz Jesus aqui, lhes repartiu a herança, os haveres, e passados não muitos dias, ou seja, logo depois do menino ter enfiado a mão nas propriedades que pela herança lhe tocavam, ele desapareceu para uma terra distante, aonde ninguém soubesse dele, nem do pai dele, aonde ele vivesse como quisesse viver, praticasse todos os devaneios que quisesse praticar, não houvesse ninguém para o reconhecer, nem reports a serem dados ao seu pai, no lugar onde seu pai habitava e morava. Ou seja, ele queria distanciamento de tudo e de todos, alienação familiar, ou de qualquer parentela, ou de qualquer conhecimento. A vida era dele. Ele iria vivê-la com todas as liberdades. E nem pensava nas consequências, porque numa hora dessa a pessoa sempre imagina que o excesso de dinheiro compra todas as circunstâncias. E foi o que ele veio a praticar. E ficou naquela terra distante, e o tempo foi passando, e ele foi dissipando, é a palavra usada, é dissipar
Ele foi desidratando o que ele tinha. Ele foi liquefazendo o que um dia fora concreto e material, como bens acumulados pelo pai, repartido em grande quantidade a ele, um terço dos bens do pai, ele foi dissipando, comendo, na gastança, mulherada, cada uma mais linda e gostosa que a outra, uma variedade de mulheres deliciosas, de amigos comprados, de bebidas as melhores que ele pudesse trazer e adquirir, as melhores vestes, os melhores aparatos de impressionamento estético, as melhores salas, os melhores banquetes, as melhores casas, os melhores grupos, as melhores bandas, os melhores músicos, as melhores vozes, as melhores distrações, e ele gastando, tudo isso é muito caro, vivendo o dia de hoje como se não houvesse amanhã, e andando completamente distraído, achando que a vida iria protegê-lo enquanto ele andasse nessa distração e nessa gastança total, absoluta e completa, na qual ele existia. Só que na mesma medida fácil em que heranças podem ser compartilhadas, você pode compartilhar uma herança com facilidade, pega e leva. Isso que não foi objeto de trabalho, de suor, de esforço, de uma ética, de dedicação honesta à produção de realidades que se tornem materiais e se transformem em benefícios físicos apropriados, como bens, como terra, como casa, que decorreu de trabalho, de esforço, de suor, de dedicação, de madrugadas em pé e dormindo tarde, o que não é fruto de trabalho honesto e dedicado, assim como vem, vai. O que não é fruto de trabalho honesto e dedicado, assim como vem, vai. Isso em relação à herança, em relação a qualquer facilidade extraordinária que você obtenha em relação a riquezas, assim como vem fácil, vai rápido. Ou loteria, por exemplo. Eu já conheci muitas pessoas, já atendi várias pessoas que ganharam fábulas na loteria do dia para a noite. E me procuraram. Alguns procuraram até dizendo, olha, eu ganhei esse dinheirão aqui numa loteria esportiva e eu queria logo separar o dízimo. E eu quero dar o dízimo para o senhor. Eu me lembro disso a minha vida inteira. Mas uma das vezes em que eu vi um indivíduo ganhar uma grana bem poupuda e querer me dar o dízimo imediatamente foi no tempo da Fábrica de Esperança, em Acari, no Rio de Janeiro, que era aquela coisa monumental, maior obra social já feita na América Latina, provavelmente até o dia de hoje. E ele chegou lá, assim, naquele desejo de santificar o dinheiro da loteria esportiva, que viera numa jogada, querendo deixar o dízimo na fábrica. Aí eu falei, olha, não se preocupa com isso não, a gente precisa de dinheiro, é muito que a gente gasta aqui. São milhares de pessoas que a gente atende por mês, mas o dízimo das pessoas não é a nossa prioridade. Veja bem o que sua mãe precisa, seu pai, sua parentela, os pobres da sua vida. Todo mundo tem gente pobre passando necessidade em algum ambiente da parentela ou da relacionalidade. Atenda essas pessoas primeiro e depois que você tenha feito isso, se você quiser trazer ajuda aqui para a Fábrica de Esperança, é bem-vinda. Mas bote primeiro as coisas na ordem certa. Porque a ordem certa não é uma instituição
que faz o bem. A ordem certa é gente com necessidades, pessoas da sua casa, da sua carne, do seu sangue, da sua família, da sua parentela ou da sua amizade longínqua e que assiste você de repente ganhar essa bolada e você passa por elas deixando-as na mesma miséria quando poderia facilitar um pouco a caminhada delas. Fazer com que elas botem o pé num degrau, 1 ou 2 ou 3 mais altos na vida, para dali facilitar o resto da subida, da escalada. Isso é mais justo diante de Deus que você assim proceda. Mas eu já vi muita gente assim. E vi uma outra coisa. É que 1 ano, 2, 3 anos, no máximo, às vezes 4 anos no máximo depois, essas pessoas estavam me procurando outra vez angustiadas. Porque tinham gastado o dinheiro praticamente todo. É aquela história de aquele que nunca comeu mel, quando come se lambuza. Não sabe nem ter dinheiro. Tem gente que não serve nem para ter dinheiro. Fica tão fascinado pelas riquezas, pelo que adquiriu, pelo que possuiu, que não foi fruto de trabalho, de suor, de esforço, de uma ética de dedicação. Não, veio de graça, vai fácil. Desaparece do mesmo modo. Aí, quantas vezes eu já vi? Um deles, inclusive, eu tive que passar a ajudá-lo depois de um tempo. Ajudá-lo. Quase toda semana ele batia na minha porta porque não tinha dinheiro para comer. Pegou milhões que ele tinha gasto na loteria esportiva e torrou com besteira. Com carros de luxo, com casas e mais casa no campo e casa na montanha, apartamento na frente da praia, carros conversíveis, carros luxuosos. Comprou obras de arte acerca das quais ele não entendia nada. Qualquer um conseguiria enganá-lo. Qualquer marchand mal intencionado vendia uma porcariazinha por uma fábula para ele. E ele, muito vaidoso, adquirindo tolices, 2, 3, 4 anos depois, no máximo, tinha ido embora tudo. Aí o cara começa a vender a casa da montanha, depois a casa de campo, depois o apartamento dele, aí vai para um menor, aí vai trocando os carros, daqui a pouco ele não tem mais dinheiro para comer. Porque até o trabalho do qual ele se alimentou décadas, ele fecha. Nunca mais vou voltar aqui, nem vou precisar, adeus vida de pobre. Agora eu tenho tudo. E ele vai tirando da poupança, vai tirando indiscriminadamente. Um dia ele chega lá, a palavra é essa aqui, do texto do filho pródigo: dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente. No caso desse rapaz, foi a dissolução, que é a perda da solução do caráter. É a dissolvência do caráter que produz essa falta de solução pessoal até na gestão do que tem. E o indivíduo se entrega a essa perda total de solução, de inteligência prática para preservação ética do que possui e adquiriu. O que é mais normal quando alguém e se esforçou por ganhar. Quando as coisas chegam assim, de graça ou de mão beijada, em geral, vão-se embora com a mesma rapidez. E no caso do garoto foi a dissolução à qual ele se entregou. Viveu dissolutamente, perdeu todas as referências de tudo que um dia possa ter minimamente caracterizado a consciência dele. E aí chegou a um ponto em que não sobrou mais nada. Ele não tinha mais coisa alguma para negociar. Quando chegou o último bem dele, ele desfez, torrou tudo, não sobrou mais nada. Aí não tinha mais mulher nenhuma com ele, porque ninguém
veio a ele por causa de tesão, desejo, paixão, interesse, o prazer na companhia dele, não, era tudo adquirido. Os amigos eram todos fake. Não era verdade, não era sincero, não era a realidade, era tudo de verão, era tudo passageiro, era tudo enquanto tivesse. Eles ali estariam, quando não mais houvesse, ali eles já não estariam. Que foi como praticaram e realizaram. E ele consumiu tudo, não sobrou nada. E para piorar essa circunstância, que até aqui não foi nenhuma calamidade conjuntural, foi uma prática de dissolvência pessoal, de falta absoluta de gestão pela priorização hedônica de prazeres. Ele queria gozar todos os gozos, ele queria que o corpo e a psique dele experimentassem todos os prazeres possíveis. Se alguém dissesse, olha, por essa entrada aqui dá prazer, ele ia dizer, põe nessa entrada aqui também. Ele queria saber, meu Deus, eu quero ser um ente do império dos sentidos. Eu quero viver uma lua de mel eterna que nunca se transforma em lua de fel. Mas toda lua de mel dedicada exclusivamente à objetificação do prazer e do hedonismo vai se transformar em lua de fel e de amargor, como aconteceu na vida dele. Aí, para completar a situação catastrófica na qual ele pessoalmente se colocara, gastando tudo com uma rapidez absurda, depois de ter consumido tudo o que possuíra, sobreveio àquele país uma grande fome. Houve uma taxação numa superpotência. E aí os preços subiram todos, os supermercados esvaziaram, as comidas se esvaíram, não havia empregos, não havia facilidade de qualquer acesso ao trabalho digno mínimo que fosse possível e necessário para que ele se autopreservasse. Tudo isso esvaíra-se juntamente com as posses que ele queimara, literalmente torrara, na sofreguidão do seu hedonismo incontrolável. Juntamente com isso veio essa conjuntura mais ampla, que tomou conta de tudo em volta. E não havia alternativa. Ele procurou meios e caminhos, mas estava tudo fechado. Ninguém que ele tivesse conhecido lhe oferecia qualquer alternativa, qualquer que fosse a chance de trabalho digno que ele viesse a buscar, nada lhe sobrara e ele começou a passar necessidade. Já não tinha mais aonde tomar banho, já não tinha mais onde trocar a roupa, já não tinha, depois de um tempo, roupa para trocar, porque ele teve que vender todas as roupas. A gente, quando está numa situação dessa, vai se desfazendo de tudo. Quem já esteve por aí sabe como é que isso funciona. Aí, depois de um tempo, não há mais ninguém que queira agasalhar você, dar nem um puxadinho para você viver. Eu não passei muito tempo nessas circunstâncias, mas eu já vivi um mês e pouco, numa situação desse tipo aqui, dormindo em escadaria de edifícios, naquela parte, no meio do andar, onde tem aquela quebra da escada, dormindo ali porque eu tinha me perdido tudo e uma calamidade tinha acontecido comigo em Copacabana, no Rio de Janeiro. É uma longa história que não vale a pena aqui contar, mas eu era o filho pródigo da história, longe dos meus pais que estavam em Manaus, e eu vivi um mês e meio, mais ou menos, dormindo na praia, me cobrindo de areia para não acordar torrado pelo sol, tomando banho em bares ou em garagens de edifício, ou
sempre me dei muito bem com as mulheres, reservei algumas roupas que eram bonitas de vestir só para pegar mulher e passar 3, 4 dias na casa delas, aonde eu tinha comida e bebida, e escondia o que estava acontecendo comigo, mas eu sei exatamente como é estar nesse lugar onde tudo em volta é necessidade. O pior, foi uma época do ano em que os amigos todos tinham sido presos e levados para Ilha Grande, e um outro contingente de amigos tinha ido passar as férias na Bahia, com Jorge Amado e Companhia Limitada, e eu, por várias circunstâncias, não fui, graças a Deus, para Ilha Grande, que era o presídio, e nem para a Bahia. Fiquei na região, no Rio de Janeiro, e me salvei na casa de alguns amigos. Pois bem, é uma situação horrorosa, quando você não tem mais alternativa e começa a passar necessidade. E isso não durou o espaço de tempo curto que foi a minha experiência nessa área. E ainda com muito controle da minha parte, com muita ascensão ainda. Para ele não sobrou nada, nem ninguém. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, que era dono de porcos. Para você ver, ele tinha ido para uma terra tão distante da cultura dele, da religião dele, dos costumes dele, da família dele, que era um lugar onde, diferentemente da cultura dele, onde a prevalência da cria animal era de ovelhas, carneiros e cabritos e alguns poucos gados, ele foi para um lugar tão distante onde a grande prevalência econômica do ponto de vista pecuário era a criação de porcos, o que para a cultura e para a religião dele era uma abominação. De repente, contra tudo que ele tinha sido ensinado, lá está ele cuidando de porcos, no chiqueiro, na pocilga, na lama, no atoleiro. Aí depois de um tempo ele começou a ter inveja dos porcos, do babugem, que era colocado ali para os porcos comerem, aquela comida mole, aquele pão melado, aqueles restos, às vezes até apodrecidos, ou na iminência de o ficarem. E ele começou a disputar comida com os porcos, a meter a mão, esse pedaço aqui ainda dá, comer comida de porco, lá no meio de tudo aquilo, no meio dessas circunstâncias. Sabe Deus quanto tempo passou? Todavia, o que a gente vê é que essas circunstâncias foram fundamentais para um outro processo de natureza não circunstancial e não conjuntural, porém existencial, mental, psicológico, na alma dele. Aí foi quando ele começou a refletir pela primeira vez, porque eventualmente a gente entra num estado desse e para de pensar. Quando alguém está com dinheiro em abundância, em geral, se o indivíduo não for do tipo ganancioso, que dedique o pensamento dele a como manter ou multiplicar aquele dinheiro, no caso de herdeiros, esse pensamento quase nunca está presente. Porém, o que acontece é que num caso como esse aqui, o que a gente vê é que o processo de caída em si, de percepção da circunstância em que se está vivendo, não é imediato. O indivíduo fica sempre esperando que vai aparecer alguém, quem sabe uma mulher que eu já paguei para estar comigo, me resgata. Um amigo dos muitos que eu contratei para andarem comigo, me pega e me oferece alguma coisa, mas aí chega uma hora de esgotamento absoluto de todas as alternativas. E o cara começa a invejar porcos. Aí quando ele começa a invejar porcos, é que ele tem a melhor chance de enxergar-se. Quando o indivíduo começa a invejar
porcos é quando ele tem a melhor chance de enxergar-se. Quando ele tem a melhor alternativa de enxergar-se, invertendo agora, é quando ele começa a invejar porcos. É o que está acontecendo agora. E tem gente que quando começa a invejar porcos, tão dramática foi a situação na qual se colocaram por um total desprezo pelo significado do valor das coisas que para o pai dele tinham sido conquistadas com tanto trabalho e honestidade, e para ele tinha sido um dispêndio de tanta dissolução e falta de qualquer que fosse o sentido de autopreservação mínimo. Ele teve que chegar nesse estado de abandono absoluto para se enxergar. Tem gente que se enxerga um pouco antes, mas tem gente que não. Eu não sei qual é a sua situação, mas tem algumas pessoas que só conseguem se enxergar quando acaba tudo. E quando, mais do que acaba, quando eles se veem tendo como única alternativa aquilo que seja completamente inaceitável até para o estômago dele, para as vísceras dele, para a tolerância olfativa dele, quando ele não consegue mais nem respirar sua própria carne, seu próprio corpo, sua própria ambiência, quando ele próprio entra em estado de deterioração total. E você sabe qual podem ser esses muitos estados de desconstrução da vida da gente. Aí é quando Deus vai usando as circunstâncias para nos acordar, para nos despertar. E aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa, que é o seguinte: olha só como Deus age de maneira completamente semelhante a esse pai descrito por Jesus nessa parábola. O garoto ofendeu, blasfemou contra a vida dele. Você está demorando a morrer, como eu disse na quinta passada. Eu queria um pai morto, um Deus morto, que não se metesse na minha vida. Eu falei semana passada desse tipo de gente que nasce achando que a existência deve a eles alguma coisa. E o máximo que Deus pode fazer, sendo Deus para eles, é lhes dar tudo o que eles precisam, enquanto eles vivem sem qualquer que seja o vínculo com Deus e querem esquecer-se de Deus, esquecer-se de qualquer paternidade nos céus, na terra ou em qualquer dimensão, porque eles querem ser os sujeitos determinantes da sua própria existência arrogante. Até que chega esse dia, invariavelmente. Mas esse pai, olha esse pai é Deus. E esse pai também sou eu. Esse pai que é Deus me ensina a ser pai como meu pai foi, semelhante a esse pai. Me ensina no meu pai a ser como meu pai foi, um Deus de misericórdia em relação a mim, na relação comigo como filho pródigo mais velho, que foi para a terra distante. E como eu aprendi com o meu Pai Celeste, descrito aqui por Jesus, com meu pai Caio, que já está na glória de Deus, a ser esse pai, porque ele agiu do mesmo modo. E eu próprio tive que praticar, como eu disse na semana passada, esse mesmo espírito paterno, com especialmente um dos meus filhos, e foi o único que me deu esse trabalho, que foi o pródigo da minha vida. Mas eu tentei agir exatamente como esse pai descrito por Jesus. Ofendido, abandonado, desprezado, com um desejo dele de hostilidades que eu fui vendo que foram tomando conta do coração dele à medida em que ele próprio se perdia. Mas o meu coração o amou unilateralmente.
como meu Pai me amou unilateralmente, como meu Pai que está nos céus me ama unilateralmente. E foi assim que ele fez. Ele disse: você está demorando a morrer, me dá logo a minha parte. Ele, doída, dolorida, sofrida e angustiadamente, deu. O filho logo foi embora, como eu fui, para uma terra distante. E ele não tentou barganhar nem proibir, não foi como muitos pais religiosos e de crentes são. Você só sai daqui comigo morto. Quer sair? Então vá viver sua vida. Agora quem não quer mais que você entre aqui sou eu. E mandam embora. E quando o filho chega e diz: pai, eu sou gay, ou eu sou lésbica, ou eu sou um queer. Então sai daqui, desgraçado, eu não gero filhos assim. Pode fazer um DNA que talvez nem filho meu você seja. Como a gente vê acontecendo o tempo todo por aí, desses pais que nunca foram paternos, que não sabem nada do amor de Deus nos seus corações. Então olha só como ele fez. Ele abriu a porta. O filho disse que queria ir. Ele abriu a porta. O filho foi. E ele não ficou gritando da porta, ele deixou ir. Ele ficou orando nessa porta. O filho desapareceu no horizonte. E ele apenas continuou em oração diante de Deus, pedindo compaixão por esse filho que tinha ido. E ficou meses, talvez anos, sem ter uma única notícia desse filho. E se manteve na mesma disposição de oração, de confiança, de entrega, sem saber de nada, mas dizendo: eu sei que tu sabes por mim, em favor do meu filho, ei-lo aí na tua presença. Essa é a primeira circunstância. É se tornar esse pai que não faz barganha, que não expulsa, que não prende, que não cria obrigações, que dá liberdade, que deixa ir, que não obriga ninguém a ficar contra a própria vontade. Não vale a pena ter ninguém em casa contra a vontade e com desejo de partir. Chega uma hora em que você vê que toda a sua ascensão e ascendência sobre um filho terminaram, e a sabedoria manda que você entenda esse dia, essa hora e essa circunstância, e entregue o filho às circunstâncias do amor de Deus, que não são aparentemente sempre favoráveis. Frequentemente a gente entrega pela fé sem ver nada, sem entender nada, sofrendo tudo, sem saber por que aquele garoto criado com tanto amor, aquela menina criada com tanto carinho, tomou uma atitude tão perversa que desejou a nossa inexistência. Mas ainda assim, se você é de Deus, se você repete a paternidade do Pai de Jesus Cristo para com os seus filhos, chega essa hora em que você entende a adulteza deles e a necessidade deles de se arrebentarem, se for o caso, de quebrarem a cara, de tropeçarem, de se atolarem na pocilga, de gastarem tudo e de se empobrecerem na arrogância das suas próprias práticas inconsequentes. Porque isso faz parte de um processo que tem a ver com a prática de Deus, tem a ver com livre-arbítrio. Eu conheço muitos pais que não dão livre-arbítrio aos seus filhos. Justamente por isso atrasam a conversão dos seus filhos a si mesmos, a eles próprios como pais, a Deus e à vida, para sempre. Ou atrasam
por um tempo indeterminado, porque ficam tentando ser deuses despóticos para os filhos, dominadores, controladores. Tanto mais quanto controlam, mais afastam e mais perdem. Menos têm. E se tornam gravosos nas suas imposições, pioram infinitamente mais a alma dos filhos. Chega uma hora que você tem que ser como Deus. Ele me dá livre-arbítrio. Ele não exerce soberanias explícitas em meu favor o tempo todo. A soberania dele em meu favor é sempre sutil, 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 quase imperceptível de tão sutil que ele é. Como diz o Salmo 77, pelo mar foi o seu caminho, porém não se acham os seus vestígios. Ele abre o mar, mas ninguém encontra as impressões digitais. Ele vai agindo aqui e ali, mas se você não tiver olhar para enxergar e para discernir, você não vê nada. Mas o livre-arbítrio, ele franqueia. E você o tem. E um pai sincero, uma mãe sincera, tem que saber a hora. Chega uma hora que não adianta controlar mais. Quer ir, tem que deixar ir. Vai sofrer, tem que deixar sofrer. Vai apanhar, tem que deixar apanhar. Vai se arrebentar, deixa ferir. Vai perder o controle? Vai ser bom perder o controle. Vai ficar destituído de tudo quanto seja segurança? Não tenha medo. Coloque nas mãos de Deus e deixe que Ele, o Senhor Deus, está engravidando as circunstâncias em favor daquele a quem você ama e a quem você entregou. No dia em que ele disse que preferia ter você ausente da vida dele como morto para sempre. E ele pode dizer isso acerca de Deus, mas Deus não fica traumatizado com filho nenhum. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Deus, o Senhor, não fica traumatizado com filho nenhum. Nenhum. E aqui as circunstâncias vão favorecendo. Ele usa tudo, ele come tudo, ele prova tudo, ele come todas, ele se degusta em todas as coisas, ele experimenta tudo. E ele vai vendo que tem limite para prazer, o dinheiro vai se esgotando, tudo vai acabando, tudo vai passando. A experiência de que as coisas passam precisa ser vivida por esse filho idiota até o fim, para que um dia ele seja curado. Ele precisa perder todos os amigos, todas as referências, todos os cuidados, todas as atenções, para que um dia ele recupere o significado de valores, ele ressignifique a própria existência. Para que um dia ele veja como aquele pedaço de pão que ele tinha era uma coisa divina e sublime, e que ele desprezava, pela qual ele nunca deu graças, nunca manteve nenhuma gratidão. Tem que chegar esse dia da destituição de tudo, quando até a expectação do mínimo passa a ser o máximo que o indivíduo almeja. Enquanto a conjuntura esbofeteia, é fome para lá, é miséria para acolá, é desemprego para todo lado, é dificuldades, é ninguém dando a mão. Tudo isso faz parte de um processo do amor divino que a maioria das pessoas não enxerga. E foi o que aconteceu com esse indivíduo aqui, por obra, graça e ação desse Pai que entregou esse filho ao horizonte da misericórdia de Deus. Entregou, embora ele já nem aparecesse diante dos olhos do Pai, ele tivesse desaparecido, já não fosse mais identificável no dia a dia do Pai dele, de tão longe que ele estava.
mas estava dentro do coração em oração de dia e de noite. E ele sabia que assim como ele, como pai, não desamara seu filho porque o filho se tornara um idiota, o Pai que está nos céus é eterna e infinitamente melhor do que eu, porque eu, como pai, na minha melhor paternidade, ainda sou egótico e mau. E o meu Pai que está nos céus é todo amor e toda bondade e toda misericórdia. E a Ele eu entreguei meus filhos e entreguei um dia um filho que me era pródigo, na angústia que me causava. Eu sei que o Pai cuida. Ele pode desaparecer de diante dos nossos olhos, mas enquanto eu não tenho a minha mão tocando, nem os meus olhos vendo, o meu Pai que está nos céus nunca deixou de colocar sebes, proteções invisíveis, de guiar para dentro do chiqueiro. Foi a mão de Deus que o levou até o chiqueiro, foi o amor de Deus que lhe serviu banquetes de babugem, foi o amor de Deus que ensinou a ele as lições da fome, da necessidade, da graça, da pobreza, da destituição, da humilhação, do desprezo dos outros e de todos. Foi o amor de Deus que o levou a essa disciplina. Porque quando você estiver sendo disciplinado por esse tipo de amor, saiba, Deus ama, Deus disciplina e corrige os filhos a quem ama. Deus disciplina e corrige os filhos a quem ama. E esse disciplinar e esse corrigir não tem uma mão de dedão divino na cara de ninguém. Ele usa os milhares de dedos das circunstâncias, das conjunturas, das fisionomias da existência, para você ir enxergando Deus nas caretas, ir enxergando Deus nas perdas, até que chega um dia na vida dele, tamanha foi a sua necessidade, ele foi buscar sobrevivência entre porcos e passou a desejar a comida, a babugem, as alfarrobas que os porcos comiam, a disputar pedaços de comida de pocilga, mas nem isso lhe davam. Tinha gente ali do chiqueiro, aonde ele trabalhava para os porcos, dizendo: não pega a comida dos porcos, ô seu canalha. Para com isso. Nem comida de porco ele tinha acesso e ninguém lhe dava nada. Então, aí vem esse verso 17 com esse então. E eu vou terminar hoje aqui, nesse então. Então, preste atenção a mim. Então, você já chegou nesse momento da vida em que surge um então? Um então salvador, um então redentor, um então iluminador, um então de lucidez, um então de graça, um então de luz, então caindo em si. Que coisa mais preciosa é cair em si. Uma coisa rara. Porque a maioria das pessoas existe fora de si. Você está olhando aí o mundo inteiro andando para lá e para cá. É muito fácil apertar botão, aprender programação digital, aprender uma atividade funcional. Tudo isso até robô aprende. Inteligência artificial dá banho na gente. De funcionalidade, esse tipo de inteligência de QI, de coeficiente de inteligência, é coisa de bobo. Qualquer idiota pode ser superdotado de inteligência. Qualquer idiota. Qualquer insensato. Não há um pingo de sabedoria na genialidade,
necessariamente não há nenhum pingo de sabedoria. Você pode ser um Einstein idiota, como o idiota é um Elon Musk da vida. Pode ser o rei dos robôs e dos botões e ser um idiota. Pode ter poder mundial de sair fazendo do mundo o quintal da sua casa e praticando as coisas mais idióticas possíveis, como a gente vê hoje, mandatários poderosos fazendo no mundo. Dentre eles há um que em especial é o mais maligno de todos. Tem o poder de apertar botões, de taxar isso e aquilo outro, mas é um idiota que não tem uma gota de sensatez, nem de sabedoria, nem de humanidade, nem de empatia. Como Elon Musk disse que o aspecto mais fraco da humanidade, o que mais prejudica a humanidade é essa coisa de empatia. Porque ele não tem nenhuma, porque é um sociopata, é um psicopata, não sente nada, não ama ninguém, nem coisa alguma. Qualquer um pode ser gênio de coeficiente de inteligência sem nenhuma sabedoria e vivendo, preste atenção, vivendo, tá me vendo? Vivendo fora de si. Você pode ser CEO de uma grande companhia e viver fora de si. Cair em si é uma coisa rara nesse mundo. Se enxergar é uma das coisas mais difíceis da gente encontrar, é gente que se enxerga. Eu tenho encontrado pessoas inteligentíssimas, mas que têm uma inteligência que enxerga tudo daqui, da cara para fora. Avaliam o mundo, fazem leituras sociológicas, políticas, ideológicas, mercadológicas, econômico-financeiras, do mercado. São bons assessores no que diz respeito a dizer onde você investe, mas é tudo aqui, ó, da cara para fora. Não se enxergam, nunca caíram em si. Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que todos nós, antes de conhecermos genuinamente o amor de Deus, vivíamos fora de nós. Vivíamos da cara para fora, sem mundo para dentro. Sem nos enxergarmos, que é o caso aqui desse garoto. Ele foi crescendo e só foi enxergando para fora. Nem o pai dele, ele achou dentro dele, ele só enxergava um velho para fora que demorava a morrer, só enxergava dinheiro para contar, só enxergava bundas e peitos a ver e bocas a beijar, e amigos a contratar e banquetes a frequentar, e bens de consumo a possuir, e vaidades a estimular. É só isso que ele tinha, um ser fora de si. Como eu conheço pastores, está cheio de gente hoje em dia, pastores, ensinando essa teologia da prosperidade, que é uma teologia para quem só quer viver da cara para fora, teologia do domínio, do poder político, econômico, da construção de uma teocracia onde você se torne, pela força da sua influência religiosa, numa espécie de iminência parda, de grandes lideranças políticas, de onde quer que você esteja, do lugar que você ocupe, tudo da cara para fora. Como eu vi outro dia um pastor dizendo, não, eu sempre tive, eu tenho as minhas vaidades, os meus desejos de consumo, sempre tive vontade de ser dono de um relógio desse, que custa milhares de dólares, milhares. Não são alguns 2 milhares ou 3 milhares, são muitos milhares de dólares. Aí o Senhor Deus me disse, cuida das minhas coisas que eu vou cuidar dos teus prazeres. E me deu esse relógio aqui, mostrando lá para o povo. Meu Deus, eu fico vendo todo mundo fora de si, uma assembleia de gente em estado de sonambulismo, aplaudindo, aleluia, sem enxergar nada para dentro. Pastoreados por um lobo que não enxerga nada para dentro, que só enxerga para fora.
E quando não seja um lobo, é um idiota completo, orientando hordas de idiotas, mais idiotas do que ele. Como Jesus disse em Mateus 23, é um cego guiando outros cegos para o precipício, como mestre espiritual, como coach da sua vida, te levando para o abismo. Gente que nunca se enxergou. Nunca se enxergaram. Eu não vou mencionar nomes. Eu não quero ser mal interpretado. Mas vontade dá de sair dizendo aquele nome e com uma quantidade enorme de gente que vocês seguem que nunca se enxergaram. Não sabem nem quem são e tem mais. No dia que a morte se aproximar deles, eles vão entrar num pânico horroroso, porque eles sabem que vão morrer mal. Porque ninguém que nunca tenha se enxergado em vida morre bem. Eu vou repetir, ninguém, está prestando atenção em mim? Ninguém que nunca tenha se enxergado em vida morrerá bem. Ninguém. Para você aprender a morrer bem, você tem que ter aprendido a se enxergar, a olhar para dentro. Aonde habitam os verdadeiros valores, os verdadeiros significados, as verdadeiras importâncias, os verdadeiros sentidos, as verdadeiras preciosidades. Aonde existe aquele cofre que Jesus disse, o bom depósito do coração, que é desse depósito que você saca coisas novas e coisas velhas para servirem a você nesta existência, quanto também é só aquilo que habita esse bom depósito do coração, o que eu carrego comigo para a eternidade, o que vai comigo, o que não foi erigido no coração, pode ter sido construído como Taj Mahal, do lado de fora, vai ficar aqui, outro virá e levará e você vai morrer na miséria do seu sonambulismo e da existência que nunca quis se enxergar. Então, caindo em si. E aqui eu estou falando não com aquele que você pensa que está lá na Cracolândia, meu Deus, eu estou falando é com você que vive em igreja, vive na religião, estou falando com você que é pastor. Viu, tiktokianos? Ainda tem 2 minutos, 3 minutos aqui de TikTok. Com você, está cheio de pastor que nunca se enxergou. É por isso que são tão indecentes, imorais, arrogantes, soberbos, não sentem nada. Falam as maiores barbaridades acerca de Deus e de Jesus. Vivem de frases feitas e de efeitos para impressionar uma quantidade enorme de idiotas. Espiritualmente falando, não perceberam ainda a miséria na qual estão, como Jesus disse à igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, que dizia, nós temos tudo, aqui não falta nada. Os principais ricos da cidade frequentam a nossa igreja e nós temos tudo e não precisamos de coisa alguma. E Jesus vem e disse, olha, eu estou de fora dessa igreja. Eu nunca entrei aí, nunca fiz parte. Será que ainda tem alguém aí que consiga ouvir a minha voz e abrir a porta para eu entrar no coração dele, cear com ele e ele comigo? Porque do contrário, os demais estão todos em estado de sonambulismo. São zumbis de arrogância que não entendem nada. E mais, aquela igreja de Laodiceia, a ela Jesus disse, tu estás dizendo eu não preciso de nada porque eu sou rico, sou uma igreja poderosa. Olha como os meus ministérios são poderosos, o nosso templo é gigantesco, tudo aqui é mega, mas para mim, tu és pobre, cego, infeliz e nu. Diz o Senhor Jesus, para mim, tu és pobre, tu és cego, tu és infeliz e tu és nu. É assim que eu te enxergo, é assim que eu te vejo.
porque tu nunca caíste em ti mesmo. Eu vou continuar amanhã, mas hoje eu paro aqui perguntando, escuta, religioso eu sei que você é, frequentar a igreja eu sei que você frequenta, pode até ser que você não seja como esse pródigo aqui, que você seja apenas um cultuador de consumo, mas não seja um praticador de dissoluções morais. Mas quem cultua consumo é um indivíduo que já está no estado e na prática da dissolução. Porque aquilo que poderia ser uma solução para a vida de muita gente, você transformou num consumo para a alegria desse seu coração de idiota, vaidoso, infantilíssimo, menos do que vão. Você não tinha condição de orientar ninguém, porque o teu coração cobiça aquilo que não tem valor nenhum. E se regozija na posse daquilo que não vai levar você a lugar nenhum. Você é apenas um pródigo disfarçado de religioso, diferentemente dos outros pecadores honestos que pelo menos botam a cara para fora. E você não. Eu, no entanto, Jesus, oro a ti, agora, nesse instante, pedindo que o Espírito Santo esteja aplicando essa palavra ao coração de tantos quantos a estejam ouvindo, com um coração predisposto à verdade do teu amor no Evangelho. É o que eu te imploro que o Espírito de Deus faça agora. No coração de muitos, os que aqui estão, estiveram e os que virão ainda. Que milhares sejam alcançados. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nossos amigos tiktokianos já foram. Quero agradecer. Aqui diz que nós tivemos 3.000 tiktokianos. Não é ainda o grupo que a gente sempre tem de 6, 7 mil. Mas eu espero vocês no dia de amanhã. E vou parar por aqui, tá bom? E quero que você fique aqui comigo e veja o seguinte, tá passando aí um Pix, não tá passando um Pix aí com você? É um CPF, não é? Caio e Adriana. Pelo fato de ser um CPF, então já dá para saber que é para aqueles que dizem, Caio, eu gostaria de participar da sua vida pessoal. Eu tenho uma vida pessoal, eu não vivo como um jacaré de boca aberta, comendo sol na beira do rio. Até o jacaré precisa de alimento sólido. Aquilo ali é para matar bactérias e outras coisas. Mas eu não como luz solar. Eu amo a natureza e a criação, mas eu como pão. Eu bebo água, eu pago energia, eu pago o serviço de água que chega no encanamento da minha casa. Eu pago os que me ajudam, eu pago os que trabalham comigo aqui. Então, para esses que perguntam, tem um Pix aí. E eu quero agradecer os que nos últimos dias enviaram ajudas aqui, que a minha mulher colocou aqui, a Adriana colocou a participação do Brian. Muito obrigado, Brian. Deus te abençoe. Do Washington, que é nosso amigo querido, o Marcos, obrigado, Marcos. O Helder, generoso sempre. A Shirlene, muito obrigado, Shirlene. O José, o Edmilson, Deus te abençoe. Obrigado, querido. O Helder, Deus te abençoe. O Walter, a Shirley, o Rodrigo. Deus abençoe a todos vocês que com coração sincero e sem nenhuma barganha, como o Rodrigo, estão tentando nos ajudar com todo o coração, com toda a sinceridade. Obrigado, Thelma, obrigado, Oscar, obrigado, Jean, que é bem frequente aqui conosco. Muito obrigado, Narciso, que é um outro amigo que pratica assim a generosidade com regularidade, a Nair, o Daniel,
o Joabe, muito obrigado. Tem alguém aqui cujo o nome dele é liberal aqui nos Pixies. Deus te abençoe pela liberalidade. O Otoniel, que é sempre extremamente generoso. O Adriano, obrigado, Adriano. O Renato, o Clênio, Deus te abençoe, Clênio. A Eliana, muito obrigado. O Helder e o José, muito obrigado de coração. Como também todos os demais que vêm nos ajudando com toda a perseverança de semana em semana, eu agradeço ao que vocês fazem espontaneamente. E tem um segundo Pix que passa aí, que é um Pix de CNPJ. Se é de CNPJ, é pessoa jurídica. E tem a ver com o meu ministério. Eu não misturo as coisas. De mim para lá vai toda vez que eu posso. Eu estou investindo sempre, sem falar que eu dou a minha vida para esse propósito. Quanto é que você precifica o dom de Deus na minha vida? Não tem preço e eu me entrego por inteiro, com toda a alegria do coração. Mas agradeço aqueles que são meus sócios, cooperadores, ajudadores, parceiros de oração e contribuintes. E é para esses que esse Pix está passando aí, é só anotar e participar. O resto você sabe como fazer. Eu não tenho barganha nenhuma a oferecer a ninguém. Você dá porque quer dar, porque é uma alegria dar, porque é um privilégio dar, porque faz bem dar, porque é saudável dar, porque enriquece o coração, porque aprofunda a raiz da gratidão em nós. E Jesus gosta de gente bonita e grata. É por isso que eu dou, é por isso que eu faço, é por isso que eu sou. E tem outros que dizem, tem outra forma também de contribuir? Tem sim. Escreva caiofab.com.br no seu navegador e bota o enter, e aí entra aí no meu blog, caiofab.com.br. Lá em cima tem aquele ícone de contribuição, clique lá. Obrigado. Aí tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com conta e CNPJs correspondentes para depósito ou transferência bancária. E embaixo mais opções de contribuição. Aí passe o verdinho, tem os 2 bancos, os mesmas contas, mesmos CNPJs. E embaixo tem esses cartões de crédito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Elo. Para quem prefere cartão de crédito que pode programar a contribuição 6 meses, 1 ano para frente, se esse é o seu caso, está aí essa facilitação. Embaixo PagSeguro. E para quem mora no exterior tem o PayPal, e todo mundo sabe como usar o PayPal. Use com alegria, com um bom coração. Eu repito, não tem barganha nenhuma a fazer com você nem com ninguém. Ou isso é espontâneo, coisa de gente madura, lúcida e consciente, ou então nem contribua, porque faz mal você contribuir por superstição ou com qualquer outra perspectiva fetichista. Aqui não rola e aqui eu não quero. Se for assim, dá para entender? Então, gente boa, mas o que me dá alegria mesmo é pedir que você escreva caiofab.com.br/cursos. /cursos. Escreveu? Clique aí, Enter. Cai direto nos meus cursos. Reconexões, Jesus a chave hermenêutica, ativado, dilúvio apocalipse, aí tem um monte. Se você clicar em qualquer um, se você que está aí perguntando apressadamente, escuta, a respeito do que é esse curso? Meu filho, minha filha, clique aí, ó, por exemplo, no dos lutos. São 17 tipos de luto. Não é só o luto de quem perdeu pessoas amadas. É o porque morreram. É o luto daquele filho que tem pai vivo que foi embora e não dá a mínima, não se importa com você, não está nem aí. É o luto daquela mulher que viveu junto com um homem com toda a fidelidade anos e um dia ele desapareceu. Não deixou nem rastro, ou quando deixa rastro, deixa junto uma banana, dizendo você que se vire. E se eu souber que você está namorando alguém, eu vou acabar contigo, sua desgraçada. É um luto miserável.
Ser mulher de um homem desse, ter sido ou ser filha de gente assim, é um luto horroroso. E tantas outras formas de luto, o luto das falências, das perdas totais, depois de ter trabalhado tanto, levou uma pernada, perdeu tudo. É um luto horroroso. Esse curso aí, são 17 aulas de quase 2 horas cada uma, ensinando você a lidar com essas coisas pelas quais eu já passei. Eu só não fui filho vivo de pai vivo que me deixou em orfandade. Meu pai foi um ser maravilhoso e minha mãe uma santa. Graças a Deus, essa é uma experiência que eu não tive, mas eu tenho tido milhares de experiências ajudando pessoas que vivem esse drama. E a maioria dos outros tipos de luto, como os lutos concretos, os mais doloridos e para mim o mais doído de todos é sepultar um filho adulto. É uma dor horrorosa. Eu já passei por ela, eu sei como atravessar esse vale da sombra da morte. Esses cursos estão todos aí explicados. E o Reconexões é essencial que você faça. O Jesus, a chave hermenêutica, também é essencial que você faça, tanto quanto o Ativar, porque eles ajudam você a compreender determinadas coisas sem as quais você não vai viver com a mesma consciência. Mas fazendo-os, você vai ter consciência e vai também poder acessar o curso que eu estou praticamente em vias de oferecer com data marcada. Já tem até algum material editado, bonito, para a gente inaugurar o curso da Área 51 do Evangelho, mas para isso você vai ter que ter feito o curso Reconexões, Jesus, a chave hermenêutica e o Ativar. Eu não quero gente abobalhada, gente fazendo perguntas infantis. O Área 51 do Evangelho é para pessoas amadurecidas. Mas hoje, olhe bem aqui para mim, hoje, está olhando bem aqui para mim, o que eu estou oferecendo a você é o poder dos salmos. Que coisa maravilhosa, você não pode deixar de pegar esse curso lindo, o poder dos salmos. São 150 salmos, mas eu estou subdividindo. Cheguei, ontem eu gravei o Salmo 82, comecei o 83, mas já deve ter mais de 300 aulas de 20 minutos ou 18 minutos cada uma, lendo os salmos, tendo Jesus como chave hermenêutica. Eles viram evangelhos vivos, com temáticas comezinhas, com temáticas caseiras, com temáticas familiares, com temáticas profissionais, com temáticas relacionais as mais diversas e variadas, aplicadas ao cotidiano. Por isso o nome é O Poder dos Salmos, porque empodera você para se tornar um ente inabalável na prática da fé e da vida. Entre aí, caiofabio.com.br/cursos e peça o seu O Poder dos Salmos disponibilizado para você, tá bom? É isso, gente boa. Amanhã eu volto com mais do Filho Pródigo, prosseguindo do verso em diante, em verso 17 em diante. Então, caindo em si, disse. Mas isso a gente começa a ver de novo no dia de amanhã. Um grande beijo para você, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te encha do Espírito Santo e te ajude a crer que você é um ser habitado, que você não vive sozinho. Como Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Como Ele não me deixou órfão jamais, Ele me habita, Ele mora em mim. Eu sou casa de Deus, eu sou santuário de Deus, eu sou uma pedra viva que faz parte da construção dessa grande catedral espiritual que Deus está em Cristo, construindo com gente de todas as etnias e todos os povos da terra, do planeta.
gente habitada pelo amor de Deus. Gente que também, por ser habitada pelo amor de Deus, não tem mais medo de nada. Não tem medo de viver, não tem medo de morrer, não tem medo de amar, não tem medo de não ser amado, não tem medo de ser desprezado, nem de ser rejeitado, porque sabe que está absolutamente, definitivamente acolhido e abraçado por aquele que disse: ainda que o teu pai, ainda que a tua mãe te desamparem, todavia o Senhor te acolherá. E ele diz: eu te escrevi na palma da minha mão. Mesmo que a mulher se esqueça do filho do seu ventre, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Eu gravei o teu nome nas palmas das minhas mãos. E eu sou habitado por esse que garante essa fidelidade de cuidado à minha vida em qualquer fase dela. Ele cuidou todos os anos da minha existência e hoje eu sou um velho, feliz, cheio do Espírito Santo e de alegria, feliz de ser pai dos filhos que eu sou pai, de ser avô dos meus netos e de estar com a energia suficiente para compartilhar o Evangelho com todo aquele que da minha boca o queira ouvir, em nome de Jesus. É o que eu desejo que do mesmo modo aconteça também com você. Amém, amém, amém e amém.